Muito boa noite a todos e todas. É uma alegria poder voltar mais uma vez aqui a Catanduva, em especial no Semeador, que de fato é a casa espírita que é a minha referência aqui nessa cidade. Eu vim essa noite falar com os senhores e com as senhoras, não para fazer uma palestra muito bem elaborada tecnicamente, em que eu possa arrebatá-los com palavras rebuscadas. O meu desejo nessa noite, movido pela publicação do meu 101º livro, é falar aos vossos corações. Porque eu sei que tanto quanto eu, os senhores e as senhoras já transitaram e enfrentaram, ou podem estar enfrentando, tempestades. E nunca é fácil enfrentar tempestades num planeta de provas e expiações, como é esse planeta Terra. Então é evidente que em muitas circunstâncias, quando a dor nos sitia, nós temos dificuldade em concatenar o nosso raciocínio, em elaborar os nossos pensamentos, e a gente acaba se tornando refém dessa ou daquela situação que venha nos desafiar ou que venha diretamente com uma mensagem de Deus incompreendida a princípio, para nos convidar ao aprendizado. Eu inicio dizendo que quero falar aos vossos corações, porque a história desse meu 101º livro, que é o tema da palestra, Ouvindo Deus na Tempestade, começou da seguinte maneira, como eu narro aqui no início do livro. Despertei às 5 horas da manhã e me deparei com uma mensagem no celular. A tempestade de um diagnóstico de câncer havia se abatido na vida do remetente. Uma frase precedia o resto da mensagem. Preciso de você. A narrativa que se seguia a essas primeiras palavras era de um coração angustiado. Alguém a se dar conta de que a embarcação de sua vida estava iniciando a travessia por uma grande tempestade. Diagnosticado com câncer, aquele coração querido pedia socorro, uma palavra, um gesto, um colo. No primeiro impacto da grande onda tempestuosa, perdemos o chão. E tudo fica fora de ordem. O caos na alma, a mente que não consegue concatenar os pensamentos que arrebentam o cérebro, tais quais as ondas do mar bravio a bater no casco da embarcação. No mar tempestuoso da vida humana, a falta de fé nos deixa à deriva, perdidos, sem direção. Onde o salva-vidas ante o naufrágio eminente? A princípio a descrença, a incompreensão e a pergunta que ecoa: por que comigo? Na verdade, nós deveríamos inverter a proposta dessa pergunta, o que nos fortaleceria para os embates e para as tempestades que nos visitam. Por que não comigo? Por que não comigo? Com a mente em turbilhão, procuramos outros seres humanos portadores da mesma enfermidade, na aflição da mesma tempestade. O coração aos saltos, buscando algo em que possa se agarrar, debate-se nas batidas descompensadas. O choro que brota espontâneo. Na escuridão da noite, os navios utilizam-se de satélites, modernas cartas náuticas e faróis, que guiam a embarcação na madrugada escura. O remetente da mensagem precisava de um farol, uma carta náutica, um satélite para se guiar no desconhecido mar de uma enfermidade degenerativa. Após o impacto da leitura da mensagem, eu me recompus. Era preciso responder, acolher, dizer algo para quem se debatia momentaneamente na escuridão de uma profunda dor. Eu fui ao banheiro, era por volta de 5 horas da manhã. E quando eu voltei para a cama, eu costumo deixar o meu celular ligado, porque
A maior parte dos meus pacientes, como psicanalista, são adolescentes. E como eu me deparo com muitas idealizações suicidas, processos de automutilação, eu digo a todos os meus pacientes que eles podem me mandar mensagem a qualquer hora. É evidente que se eu estiver dormindo, eu não vou ver a mensagem, mas quando eu acordar e me deparar com a mensagem, eu vou responder, porque as pessoas estão necessitando de acolhimento. Necessitam saber que alguém está ali e que pode ouvi-las, mesmo que isso seja virtualmente, que eu esteja aqui no Brasil e o meu paciente esteja em Portugal, como eu tenho paciente adolescente em Portugal. Então eu surpreendi-me porque, ao abrir o celular para verificar a mensagem, a pessoa não era minha paciente. Eu nem a conhecia pessoalmente. Os contatos com essa mulher se davam quando ela me buscava pedindo agendamento de palestra online, principalmente durante a pandemia, então eu não a conhecia. Mas ela, no seu desespero, quando a embarcação começou a balançar diante das ondas provacionais que a vida na Terra traz, ela não tinha em quem confiar e buscou-me como alguém que pudesse buscar um farol, uma carta náutica, algo que pudesse auxiliá-la a interpretar, a ultrapassar as ondas do mar bravio que se agigantavam, desde que o médico oncologista dissera para ela que ela estava com câncer no seio. E naquele momento, eu comecei a perceber que mesmo diante da minha pequenez, eu podia dar a ela uma palavra de esperança. Nós acreditamos que nos instantes de dificuldade, em que precisamos buscar a conexão com o sagrado, que a nossa conexão com o sagrado vai se dar de uma forma em que um ser transcendental vai nos enviar uma mensagem para que a gente possa se convencer de que Deus fala conosco. Se for de forma transcendente, a gente acredita. Mas se for dentro de casa, através de um filho, de uma esposa ou de um marido, alguém que nos traga uma palavra confortadora, a gente ouve, mas tem dificuldade de admitir que Deus possa falar conosco através daquelas pessoas que transitam diariamente, no cotidiano da nossa existência. O nosso olhar para Deus ainda é um olhar que precisa ser educado. Nós precisamos nos adestrar para compreender que Deus fala conosco antes, durante e depois da tempestade. Mas ele fala assim. E eu me dei conta que Deus queria falar por mim com ela. Então é evidente que eu não estou guardando aqui pretensões de ser um médium de Deus. Mas eu sou uma criatura de Deus. E Deus fala com as suas criaturas através das suas criaturas. É através das suas criaturas que Deus estende a mão. Mas nós somos muito exigentes quanto a esse contato. Nós queremos um protocolo. Queremos ter contato com Jesus, então esperamos aquela criatura, cabelo à moda nazarena, túnica alvinitente, porque eu vou acreditar que é Jesus. E não que ele possa se manifestar na boca de alguém dizendo para você duas palavrinhas: tenha força. Ou tenha paciência. Você já enfrentou tantas tempestades? Quantas vezes a embarcação da sua vida ameaçou sossobrar? Em quantos instantes da tua travessia por esse mundo te faltaram forças e você não sabia como lidar com as mais diversas circunstâncias? Foram muitas, não foram poucas e não foram as últimas, eu posso te informar. Virão outras. Porque a vida na Terra é assim, ela é cíclica. Mas veja que interessante. Eu fiz questão de colocar aqui na abertura do livro uma passagem do Evangelho registrada por Mateus, no capítulo 8, versículo de 24 a 27, que diz assim: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando eu era menino,
e morava em São Vicente, na periferia, o meu pai era maquinista no Cais do Porto. Na minha casa eram 8 crianças, então meu pai não ganhava o suficiente para dar presente para as crianças. Então, improvisava-se alguns brinquedos. E o meu pai aproveitou a goiabeira do quintal, que tinha galhos robustos, para improvisar um balanço. Ele comprou uma corda, pegou um pedaço de madeira, fez um banco e fez um balanço. E na minha casa era assim, imagine 8 bundas querendo sentar no mesmo balanço. Era briga para todo lado. Mas quando chegava a minha vez, que o meu pai me empurrava, eu ia lá no alto, era a maior alegria da minha vida. Quando a minha mãe me empurrava também, eu me sentia muito feliz, eu ia tão confiante. Mas quando algum estranho me empurrava, eu tinha medo. Eu não tinha a mesma segurança que o meu pai com a minha mãe. Por que eu estou contando essa história? E o que ela tem a ver com o balanço do barco, onde Jesus dormia? Sabe por que Jesus dormia? Porque ele sabia quem estava balançando o barco. Ele sabia quem balançava o barco, então ele não tinha medo. Mas os apóstolos, temendo a tempestade e o balanço do barco, entregaram-se ao desespero, tal como eu e você, que nos entregamos ao desespero sempre que bate uma ventania que nos contrarie no desejo que nós anelamos, naquilo que nós acreditamos merecer, naquilo que nós acreditamos que o mundo nos deve, naquilo que nós entendemos que deva sempre corresponder às nossas expectativas. E a vida, evidentemente, a gente experimenta momentos de muita contrariedade. Então é claro que as tempestades, elas são as mais diversas, mas elas são potencializadas à medida que nós nos colocamos como criaturas muito frágeis, sem ter o mínimo de fé, ou o mínimo de compreensão, ou a capacidade de olhar no entorno de nós. Porque se nós conseguirmos dilatar um pouco mais o nosso olhar, nós vamos perceber que existem pessoas que estão já naufragadas no desespero, que se encontram em circunstâncias absolutamente delicadas, dolorosas, feridas, sem a mínima perspectiva de um momento novo. É claro que isso não nos basta, mas é importante que a gente comece a lançar um olhar para a vida com um pouco mais de gratidão. O que é gratidão? É a gente valorizar aquilo que a gente tem e parar de prestar atenção naquilo que a gente não tem. É deixar um pouco de lado, de elencar todos os desejos que a gente quer satisfazer e perceber que nós precisamos construir um caminho. Esse caminho passa inapelavelmente por dentro de nós mesmos, no desenvolvimento de um estado de consciência, de que eu preciso buscar uma maioridade, uma compreensão de que eu sou a pessoa responsável pela minha vida, porque é isso que os postulados da doutrina espírita enunciam para cada um de nós. Acabou a era da culpa, começou a era da responsabilidade. Essa semana eu estava em casa estudando e eu lia o livro A Felicidade, de Sêneca. E o filósofo Sêneca, ele vai falando sobre a felicidade de uma maneira absolutamente arrebatadora, e eu fui ficando envergonhado à medida que eu estudava e ouvia as dissertações da professora Lúcia Helena Galvão. Ela lia o livro lá e eu li o livro aqui. E ela ia falando e eu ia mergulhando, bebendo das palavras dela e, evidentemente, tirando as minhas conclusões. E eu descobri, porque a gente sempre tem tempo de descobrir e aprender, a não ser os preguiçosos que só se queixam da vida, não aprendem nunca, porque não querem, porque já elegeram uma trincheira para viver dentro. Eu vou viver me queixando do mundo porque o meu filho não é bom, meu marido não é bom, a minha casa não é boa, o meu emprego não é bom. Você que não está sendo boa e devidamente grata ou grato a Deus pela vida que te tem.
e pela parte que nos cabe. Viver na terra pede trabalho. Viver na terra pede esforço. Viver na terra pede despertamento. Eu descobria no estudo que felicidade não é você viver sorrindo. A felicidade, segundo a proposta de Sêneca, é você ser fiel a você mesmo. Você é fiel a você mesmo, não precisa me responder. O que é ser fiel a si mesmo? A gente precisa falar sobre isso. Porque se nós não tivermos compreensão dos mecanismos da vida, qualquer brisa para nós vira tempestade. Ser fiel a si mesmo é não abandonar os seus princípios. É não abandonar as coisas que nós acreditamos, mas a maioria vive momentos de alegria, não vive felicidade. As pessoas confundem felicidade com momentos de alegria. A felicidade é um estado perene e de consciência que a vida não é fácil, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer sempre o meu melhor. Meu casamento é perfeito? Não. Meu marido é perfeito? Não. Minha mulher é perfeita? Não. Meus filhos são perfeitos? Não, mas eu vou fazer a minha parte. Eu não preciso que as coisas, as circunstâncias à minha volta favoreçam para me convencer a ser uma boa pessoa. Para me convencer que eu tenho que fazer o melhor. Que se você chega azedo do meu lado, eu não vou ficar azedo por sua causa. Eu não vou contaminar o meu dia, então o estado de felicidade, ele é perene e pode ser permanente à medida que eu sou fiel a mim. Mas se vem alguém, me fala algo e eu me contamino com aquilo que o outro me demanda e me permito sequestrar pela ideia que o outro tem, é claro que eu não sou feliz, eu não estou nem convencido dos meus valores. Eu não me lembro se eu, na minha última vinda aqui, eu não lembro nem quando eu tive aqui, Ricardo, o ano passado. Eu não me lembro se eu falei desse livro de um rabino. Falei, Ricardo? Não falei, né? Eu tenho falado isso nas palestras como se fosse um mantra, porque é um mantra. Depois que eu ouvi essa frase, eu fiquei arrebatado. A minha filha me apresentou o livro de um rabino chamado Newton Bonder, que mora em São Paulo, que publicou um livro chamado A Alma Imoral. Nesse livro tem uma frase. Preste atenção, eu vou dar de graça para você, tá certo? Porque me deram de graça também. Ela é preciosa, é para você levar para o resto da sua vida. Preste atenção no que eu estou dizendo, eu não estou brincando. É para você levar para o resto da sua vida. A frase diz assim: a pior solidão é a ausência de si mesmo. A pior solidão é a ausência de si mesmo. E aí, reflita. Você está ausente de si para ser aquilo que os outros querem? É evidente que você não vai ser feliz. Você está sendo aquilo que os outros querem? Você não está sendo fiel a si mesmo, como Sêneca pede? Gostaram da frase? Podem responder os encarnados, por favor. Gostaram? É poderosa, né? É uma frase que nos tira da posição de coitadinhos, de terceirizarmos as circunstâncias que potencializam as nossas tempestades. Quando essa companheira me procurou às 5 horas da manhã para enfrentar a tempestade, é claro que existem tempestades que nós precisamos de ajuda. Existem tempestades que nós temos que segurar na mão de alguém. Ela estava procurando uma mão. Ela estava procurando um farol na noite escura de um diagnóstico de câncer. Para algumas pessoas, o diagnóstico de câncer é uma certidão de nascimento. Que a pessoa decide mudar a vida. Para outros, um diagnóstico de câncer é atestado de óbito. Pode escolher o caixão
porque eu morri. Então, algumas pessoas elegem aquela mensagem que não é das mais agradáveis, e é claro que ninguém vai gostar de receber um diagnóstico como esse, mas que serve como uma virada de chave dentro da perspectiva com a qual nós contemplamos a vida. E é isso que deve fazer a diferença para cada um de nós. As dores são mensagens que nos são enviadas para uma entrevista com Deus, para uma entrevista consigo mesmo, para que a gente ressignifique alguns caminhos, algumas percepções acerca da vida. Eu reconheço que as nossas relações, principalmente os processos educativos pelos quais nós passamos, contribuíram para a edificação da nossa estrutura psicológica. O nosso edifício psicológico, quem somos hoje, é o resultado dos processos educativos, na relação com os pais, daquilo que eles trouxeram para nós. E isso é muito importante. Então, eu vou me permitir falar para os senhores e as senhoras de um livro que eu lancei no ano passado, na Bienal do Livro de São Paulo. Um livro que tem o título de Construtores de Asas. Construtores de Asas. Quem são os construtores de asas? Os pais e os professores. Os pais dão a asa da ética moral, os professores entregam a asa da sabedoria. Não necessariamente os papéis ficam restritos a isso, porque existem professores que auxiliam na formação ética moral, quando pais não cumprem bem os seus papéis. E existem pais que encontram tempo para serem pais, porque as pessoas não estão encontrando tempo para serem pais. E se interessam pelo estudo dos filhos, e participam, e querem saber como é que está a nota, e se interessam por acompanhar a lição. Pais. Existem pais e existem educadores. Lembrando que professores passam. Os professores passam, mas os educadores ficam. Então, quando eu lancei esse livro, e esse livro está me levando para fazer palestra no mundo acadêmico, nas escolas, jornadas pedagógicas onde eu estive recentemente. E aí eu separei aqui um trechinho para nós refletir. Olha que livro bonito, minha gente. Não é bonito? Olha que coisa linda o projeto gráfico. Olha só. Não é lindo? Pois é. Vocês sabem quem editou esse livro? Foi aqui a nossa editora da vossa cidade. Aqui com o querido Ricardo e com o Ari, que desenvolveram esse projeto gráfico espetacular. Então eu falo aqui de casos reais que eu passei nas escolas, com adolescentes, com professores. Falo do sofrimento emocional da criança, falo do sofrimento emocional do adolescente, falo do sofrimento dos professores e falo do sofrimento dos pais. E eu já disse aqui em palestras anteriores, eu não vim aqui fazer um revival, que nós não respeitamos as crianças emocionalmente, que nós também não respeitamos os adolescentes. Fica para a pauta de outro dia, para que eu possa provar essa realidade da falta de respeito que nós temos com crianças e com adolescentes. Mas você que está aqui comigo, você foi forjado para enfrentar as tempestades da vida pelas relações educativas que você recebeu, que você teve. A tua estrutura para resistir à tempestade, ou não, ou a sucumbir, foi formado por tudo aquilo que você foi recebendo, não da infância, de 3, 4 anos, desde que você estava no ventre dos seus pais, que você já foi no ventre da sua mãe, que você já foi captando as energias da psicosfera ambiente, se você era bem-vindo, se você não era bem-vindo. E tem gente que eu atendo que guarda energias características da época que estava no ventre. Creiam, senhores, não é fácil, né? Então, um dos capítulos que eu trabalho aqui nesse livro, eu estou falando sobre esse livro e essa citação para que a gente possa pensar nos momentos em que as tempestades se abatem sobre nós, não é? Como nós estamos psicologicamente, psiquicamente, para lidar com as adversidades dessa vida. Então, eu separei um caso aqui, porque esse livro tem muitos casos, né? E aconteceu comigo numa escola no Rio Grande do Sul, quando eu estava falando com um grupo de
adolescentes, em uma escola que eu fui convidado para falar por um diretor. Ele me convidou para ir naquela escola e disse assim: Adeilson, por favor, eu gostaria que você fosse falar na escola para os professores, porque os professores não ficam 3 meses na escola. Eles vão embora. E aí, você poderia ir lá fazer uma palestra para os professores? Eu disse, eu vou. E eu morava em Porto Alegre na época, Ricardo, trabalhava lá com a Fergues, né? E o veículo da Secretaria de Educação foi me buscar e no caminho eu fui conversando com o diretor. Eu perguntei para o diretor, qual é o nome da escola? Veja que nome bonito. Colégio Rumo Certo. Não é bonito? Lindo nome, não é bonito, pessoal? Os espíritos saem de fora, não é bonito? É bonito. E o público que o colégio atende são crianças de periferia, são jovens. Aí me disseram a seguinte pérola antipedagógica. No colégio Rumo Certo, estudam todos os alunos que não deram certo nas outras escolas. Aí eu percebi porque que os professores não paravam lá 3 meses. Então eu cheguei para falar para os professores, levei um vídeo, soldados norte-americanos voltando da guerra do Iraque. Eles desembarcavam dos porta-aviões voltando da guerra, eles não iam para casa, eles iam na escola dos filhos. Então a criança, o adolescente, estava 5 anos sem ver o pai. De repente o pai está na porta da sala de aula. Eu levei muito tempo para ver esse vídeo e não chorar, porque é muito impactante. Então aquelas cenas emocionantes. E eu levei o livro, esse livro aqui do Ricardo, aqui, ó, Psil. Levei esse livro, Ricardo. E passei o vídeo. Quando eu passei o vídeo, a professorada começou a chorar. Aí eu escolhi uma professora, caminhei até ela e disse assim, professora, posso lhe dar um abraço? Não precisei pedir 2 vezes. A mulher saltou e se atracou no meu pescoço. E começou a chorar. E os outros professores, sem que eu pedisse, começaram a chorar e a se abraçar. Virou ali uma catarse coletiva. Eles tinham marcado para, após a minha palestra, uma lavação de roupa suja, uma catarse entre eles. Eu li as mensagens do Psil para tornar dinâmica a minha fala e quando nós terminamos, eles cancelaram a lavação de roupa suja que iam fazer. E me disseram assim, Adeilson, nós gostamos tanto de você, mas tanto, que a gente quer te fazer um convite. Você viria aqui falar com os nossos 240 alunos? Aqueles que não deram certo nas outras escolas, eu perguntei. Sim, eles mesmos. 240. Eu disse, eu venho. 15 dias depois, pedi devidamente que separassem 4 turmas de 60. Percebam que a minha calvície não é à toa. Eu sou um homem corajoso. Cheguei na escola, não levei o Psil dessa vez, levei o mesmo vídeo. Soldados norte-americanos voltando da guerra do Iraque. Passei o vídeo, não é que alguns adolescentes começaram a chorar? Eu escolhi um adolescente, caminhei até ele. Cheguei do lado da cadeira, olhei para ele e disse assim, tu pode me dar um abraço? Ele estava sentado ele ficou e olhou para cima e disse assim, tu quer me abraçar por quê? E eu disse para ele, porque o seu abraço é importante para mim. Ele levantou, me abraçou. Todos os outros aplaudiram. Eu fiz a fala para os 240 alunos. Quando eu terminei, o diretor me disse assim, por que você escolheu aquele menino? Eu falei, eu não sei. Ele não tem pai, não tem mãe. Passaram-se 15 dias, a secretária de educação da cidade lá do Rio Grande do Sul, que eu não vou dizer o nome, foi da Serra Gaúcha, mas eu não vou dizer o nome da cidade. Me chamou para uma reunião. Aí me contrataram, Ricardo. Aí eu desenvolvi um projeto chamado de inclusão emocional. Cada 15 dias eu ia na escola e fazia dinâmicas e conversava com aqueles adolescentes
sobre inclusão emocional. Esse caso que eu ia iniciar a leitura e parei para contar a história, aconteceu lá. Um menino desses que não deram certo em outras escolas, pois felizmente o Colégio Rumo Certo não deu certo. Porque é injusto você segregar as pessoas diferentes. Isso não é uma prática pedagógica saudável. Então, o colégio, depois eles foram colocados em outras escolas, porque é obrigação, né, de quem educa tentar educar. Em uma cidade do interior do Brasil, a pergunta de um adolescente se tornou inesquecível. O meu pai corre atrás de mim com uma foice. O que é que eu faço para despertar o afeto dele? A pergunta foi feita para mim. Eu olhei naqueles olhos. O meu pai corre atrás de mim com uma foice. O que é que eu faço para despertar o afeto dele? E eu sigo aqui contando. Confesso que precisei de um tempinho para absorver melhor a indagação. A experiência educativa em termos de relacionamentos entre pais e filhos nos mostra que existem filhos mais maduros que os pais e pais que são preparados e agem como verdadeiros mestres no campo educativo dos seus filhos. Eu disse há minutos atrás que a minha fala sobre ouvir Deus na tempestade não pode ser apenas uma fala cega, tosca. Eu tenho que ter embasamento no que eu falo. E o meu embasamento é a sua história de vida. É a sua história relacional com seus pais, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, é que vai me mostrar se você tem estrutura para suportar tempestades. Ou se você vai procurar uma rota de fuga no mundo, passando a madrugada gastando no cartão de crédito, como uma paciente minha. Quando ela surtava, passava a madrugada comprando na Amazon. Quando ela ficava lúcida que a Amazon ia entregar, ela dizia que não estava em casa e não recebia nada, para não ter que pagar. Mas ela precisava se anestesiar comprando. Tem gente que se anestesia no sexo, tem gente que se anestesia na maconha, tem gente que se anestesia na cocaína, no álcool. Porque viver a realidade, segundo Sêneca, para ser feliz, você tem que ser fiel aos seus princípios. E nós precisamos ser fiéis a nós mesmos. Qual é a frase do rabino Newton Bonder? A pior solidão? Gente, está valendo nota para ir para o céu, pelo amor de Deus. A pior solidão... alguns responderam, os outros estavam todos ausentes aqui. A pior solidão é a ausência de si mesmo. A gente precisa pensar. É a escada para chegar a Deus, não é a escada de Jacó. É o pensamento. Para conceber Deus, como propõe o Espiritismo, através de uma fé raciocinada, em que você seja você mesma, seja você mesmo, nas suas lutas, nas suas buscas, nas suas conquistas. É necessário que você seja fiel. É necessário que você não se abandone. Tá, você teve uma história difícil com seus pais? A maioria tem. Não porque os nossos pais são ruins, porque eles também tiveram histórias difíceis. O Espiritismo veio para quebrar esse paradigma. Essa história do cachorro correr atrás do rabo e nunca alcançar o rabo. O Espiritismo veio para você olhar, aquele que me fez o mal pertence a ele, não é meu. Então o menino, como é que eu faço para o meu pai gostar de mim? Porque ele corre atrás com uma foice. E tem pessoas que correm atrás de nós simbolicamente com uma foice da rejeição, de não nos aceitar. E isso é sério. E é o que faz com que a gente possa aprender para podermos forjar, no nosso caminhar pelo mundo, uma vida que não seja plenamente feliz, mas uma vida consciente. Como as pessoas são alienadas. Como as pessoas trocam o sentido da vida por um gozo passageiro, seja ele qual for.
Nós podemos buscar Deus. E você pode me perguntar, mas onde eu encontro Deus? Os Espíritos ensinam, no início do livro dos Espíritos, olhe o que tem à sua volta, o que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Mas você encontra uma porção de Deus olhando para um ser humano, assim como você pode pensar no oceano, olhando para uma gota d'água. Se você tirar toda a poluição que existe em nós, do belo que existe em nós, do amor que cada um carrega dentro de si e não se apercebe, você vai encontrar a porção divina, o DNA de Deus. Se uma gota d'água com lama estiver sob seus olhos e você tirar toda a porção da lama, você vai conseguir ter percepção do que é um oceano. Isso é algo que nós precisamos pensar. Sair do estado de letargia, da letargia da queixa, da mágoa, da reclamação constante, de nos colocarmos na posição daqueles que devem ser atendidos nos seus petitórios, nas suas exigências descabidas, nas exigências que atendem o nosso orgulho. Não é para que a gente não lute, não busque os nossos ideais, não construa, não se eleve, não cresça, não ganhe dinheiro. Mas é para que a gente caminhe na terra como seres humanos. Está difícil, mas eu não vou desistir. O mal está sendo feito para mim, não é meu, é teu. As coisas que tu fazes, é a tua história que tu constróis, que tu vais tecendo, escrevendo com o lápis das atitudes no caderno da tua consciência. E essa lição escrita no caderno da nossa consciência, amanhã nós precisaremos passar pela prova do aprendizado. Então eu convido os senhores a prestarem atenção em Deus, porque Ele vai falar com você, não numa mensagem vinda do céu, uma mensagem vinda do céu por alguém da terra que vai te falar. Se acalma. Você é importante. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e até onde você chegou? Lembra de todos os livramentos pelos quais você já passou? Nem era para você estar aqui. Mas Deus mandou falar que Ele vai colocar a mão sobre a tua vida e vai te abençoar. Levanta. Tem muita gente que te ama. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Se te faltam forças para enfrentar a tempestade, silencia, se abriga, espera. Não tome decisões com base no ímpeto, na reação descabida. Não se insurja como contra uma dor sobre a qual você não tem controle nem domínio. Preste atenção que essa mensagem que chega e te faz dobrar os joelhos, vem trazer no seu bojo uma proposta de renovação do teu olhar para a vida, do teu olhar para si mesmo, para que tu possas crescer e seguir em frente. A gente está se encaminhando para o final do nosso encontro. Eu queria mostrar para vocês um motivo de muito orgulho para mim. Muito orgulho. Orgulho no sentido de conquistar, né? Quem me conhece, conhece um pouco do meu trabalho. Quem não conhece, pode me seguir lá no Instagram, @DeilsonSalesOficial. Seguir não, pode obsediar que espírita não segue, né? Obsedia, não é isso? Pode me obsediar lá no Instagram, @DeilsonSalesOficial.
e você vai conhecer um pouco do meu trabalho. Eu lancei o meu 100º livro, O Ouvindo Deus na Tempestade, o 101º, e o meu 100º livro foi esse aqui, olha, O Livro dos Espíritos para Crianças. Foram 4 anos estudando para poder descobrir como escrever. Então, aqui no primeiro volume, eu trabalho da questão número 1 a 584 do Livro dos Espíritos, em histórias que você vai poder contar. Você já falou sobre fluido vital com a criança? Já falou? Acredito que não, mas com esse livro você vai falar. Você já falou sobre as múltiplas existências com a criança? Com esse livro você vai conseguir falar. Tem uma história encantadora. Então você está convidado a conhecer o nosso trabalho. No primeiro semestre ainda desse ano vai sair o segundo volume, que vai tratar da questão 585 até a questão 1019. Serão 2 volumes. O Livro dos Espíritos para Crianças e tem ali o Evangelho segundo o Espiritismo para Crianças. Agora eu vou falar dos meus 101 livros. Aguentem aí, tenham paciência. É brincadeira, né? Estamos chegando no final do nosso encontro. Eu quero, evidentemente, agradecer o Ricardo, que tão generosamente me traz aqui, porque a Rô manda ele trazer. Eu encontrei com a Rô lá no Congresso Espírita de Uberlândia, ela falou, Adeilson, quando é que você vai em Catanduva? Eu falei, não sei, teu marido não me convida. Ele vai te chamar agora. Me chamou no dia seguinte, olha eu aqui hoje. O congresso foi agora no final de janeiro e eu já estou aqui. Mas brincadeiras à parte, eu peço a Jesus que possa nos abençoar, abençoar sua família, seu coração, abençoar a sua existência, trazer para você a lucidez. Se existe algo bom e belo para a nossa vida, é a lucidez. E essa lucidez pede que nós possamos nos contemplar com compaixão. Contemplar a si mesmo com compaixão. Parar de se olhar pelos olhos dos outros. Parar de procurar validação na opinião dos outros. Parar de tomar decisões segundo aquilo que os outros acham. Ontem eu fiz uma live no meu Instagram e usei o livro que tem como título A Coragem de Não Agradar. Você já pensou se Jesus tivesse vindo à Terra preocupado em agradar todo mundo? Hein, minha gente? Ele ia ter que marcar uma hora comigo, psicanalista, coitado. Porque quem quer agradar todo mundo precisa de tratamento. Não é? Precisa olhar para si com amor. E todos aqui, todos, são os grandes investimentos de Deus na Terra. Tome consciência disso, que você é um grande investimento. Valorize-se. Tenha olhos de amor para si mesmo. E na hora em que você lembrar de algum sofrimento, na infância, gerado pela educação, castradora, violenta ou algo assim, não se esqueça que agora é a hora de você decidir o que você vai fazer com o que os outros fizeram para você. Mas se você quiser ainda se abrigar na culpa, permanecer na posição de vítima, efetivamente que você viverá muitas tempestades. Que a gente consiga dormir no fundo do barco, quando a tempestade, orando, deitado no barco, mas com a certeza de que nós sabemos quem está balançando o barco. Por isso que Jesus dormia. Assim como meu pai, quando me balançava, e eu tinha um prazer imenso de ser empurrado pelas mãos do meu pai. O Espiritismo vem ao mundo para te dizer ao teu coração, é lá no fundinho do teu coração, quando o teu barquinho começar a balançar, se abrace com a prece, com silêncio, para ouvir Deus na tempestade, porque é Ele que está balançando a embarcação da sua vida. Muito obrigado.